Olá! Chegamos, brotamos na base. Boa tarde. Olá pra quem está chegando. Neandra, eu tô na live certa? Eu tô na Cia Folclórica? Já aconteceu de eu entrar no Instagram errado pra abrir live, gente. Isso é mais comum do que a gente imagina. Olá! Obrigada. É importante saber, né? Se situar é sempre importante. Caso vocês não consigam me ouvir ou qualquer falha, já sinaliza aqui, que aí a gente vê a melhor maneira da gente reajustar as coisas. Obrigada, Elaine. Eu vou fazer o seguinte, são 4:01, eu vou esperar um cadinho pra que a gente possa trocar uma pré-ideia e aí depois eu chamo aqui o nosso convidado. Oi, irmã, tudo bem? É tão distante, é tão próximo e tão distante, né, gente? Essa coisa de live. Eu sinto falta de trocar com as outras pessoas, além dos comentários que a gente vai perdendo. Nhaí, Gisele. Olá, Giovanni. A gente que é das artes, a gente sente falta do contato, né, gente? A gente é muito contato, a gente é muito físico. Muito físico. A gente... Deixa eu trocar uma ideia com vocês, é porque, né, eu sou bem geminiana, eu gosto de falar. E o que acontece? Essa é a semana do funk, aqui na Companhia Folclórica. A Badu vai estar sempre aqui. Badu é companhia constante. Eu, Camila Rocha e Rebeca Barbosa estamos de frente aqui nessa semana do funk na Companhia Folclórica. Esse é o nosso primeiro contato aqui com vocês, trazendo um pouquinho do que a gente programou. Então, bem-vindos. Eu tô aqui, gente, aguardando o nosso primeiro convidado aqui, que me mandou mensagem dizendo que, né, ia trocar uma ideia inicial. E aí eu tô só no aguardo dele pra gente começar. Enquanto isso eu vou bebendo uma água. Vocês estão se hidratando? Vocês estão bebendo água? Respirando? É importante perguntar sempre. Olá pra quem tá chegando. Eu já ia falar o nome do convidado aqui, ó. Ah, tá aqui sim, ó. Deixa eu... Então, gente, com vocês o primeiro convidado aqui que vai trocar com a gente sobre alguns passinhos. E aí, já tá aparecendo aí. E aí, amado? Oi, Camilinha, beleza? Tranquilo. Estamos aí, né? Me falaram que hoje o negócio aí é fazer o passinho. É isso. Pois é, me chamaram aqui, eu sou o cara do passinho. Parece que o outro rapaz teve um problema aí de conexão. É isso mesmo? É isso. A gente está trabalhando com a falha do sistema. Com a falha do sistema. Tudo é o sistema. Meu Deus, o sistema acaba com a gente, né, Camilinha? Isso. Mas olha só. Mais bravo que o sistema. A gente tem que pensar assim. Ah, pois é. E eu não sei. Pô, como é que não, hein? Olha aí, ó. Mas sabe o que é? Me chamaram para falar do passinho, mas, pô, peraí. Eu não sou do passinho, não, rapaz. Quem tá aqui é tio Frank. Deixa eu botar meus óculos. A gente combinou essa brincadeira aqui porque o nosso convidado de hoje teve um problemão lá, né, Camilinha? E aí
a gente teve que mudar a programação rapidamente, mas não tem problema não. Hoje é um dia muito importante, né? Aliás, esses dias têm sido muito importantes. Primeiro, porque a gente está tentando aqui fazer o nosso movimento sem parar, sem ficar quieto em casa, tentando animar a galera, nossos amigos, nossa comunidade, todo mundo que a gente conhece. E a gente está vivendo dias terríveis, né? Primeiro, essa história. Bom, primeiro que, né, estamos pessimamente liderados por todos os cantos. E aí vem essa tal dessa pandemia e acaba com a gente. E além do mais, a gente está sofrendo também com um movimento que está, né, em muitos lugares, mas que a gente sofre diariamente e que as pessoas estão protestando, que é a morte de um negro, né, Camila? Então a gente, na verdade, está vendo aí toda hora na televisão, ouvindo falar de protestos por aí, protestos dos Estados Unidos, uma coisa horrorosa que aconteceu e que choca demais, né? Mas a gente aqui parece que não choca, porque acontece todo dia, né? E aí as pessoas aqui precisam fazer tanto protesto quanto eles estão fazendo lá, não é isso? Uhum. Então, a nossa alegria hoje aqui, ela é meio doída com essa história toda, mas vamos manter nossa energia bacana, porque a gente tem um recado muito legal para falar. A gente está seguindo as nossas lives aqui da companhia, entrando no mês de junho. E aí misturando um pouquinho, né? O corpo funkeiro com o corpo quadrilheiro, o corpo junino. E aí nossas meninas lindas, Camila e Rebeca, hoje vão arrebentar. Hoje eu não vou estar aqui, estou só como convidado. E vou pular fora aqui que eu vou até o chão. Vou segurar meu andador e vou até o chão, tá bom? Isso. Então, tá bom, Camila? Tudo contigo agora. Chama tua parceira Rebeca. E Companhia Folclórica do Rio em quarentena, mantendo sua energia, suas lives, tá? Essa semana vai ser muito, muito legal, tá bom? Baile na sala, né? Baile na sala. Brota na base. Beijo, então. Tô brotando aqui, vou brotar aqui agora. Quem vai brotar com vocês é Rebeca. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Gente, é isso. O Frank deixou aqui o recado da Companhia Folclórica. Acredito que muitos saibam, mas eu vi algumas pessoas aqui mais novas, algumas pessoas do meu perfil também entrando e não sabem. Esse é o perfil da Companhia Folclórica. Então, depois dessa live, procurem saber também. É muito importante que a gente esteja numa live, mas também esteja ligada no que está acontecendo, nas páginas que estão em movimento. Então, eu não vou dar muitas delongas aqui sozinha, não, porque eu não tô nessa live sozinha. Mais uma vez, ou pela primeira vez, eu vou agradecer a todos que estão assistindo. É muito importante para a gente fazer essa troca, trazer essa movimentação e falar um pouquinho do que é o funk. Essa live está longe de ser literalmente completa, ela é, na verdade, um gostinho do que a gente pode oferecer e trocar com vocês. Então, sintam-se à vontade, usem aqui os comentários, a barra de comentários para comentar e trocar com a gente. Desde o começo de organizar essa semana, eu não estava me sentindo confortável de dizer que isso era uma entrevista, porque na verdade não é. Aqui é uma troca, é um bate-papo no qual a gente pode trocar e somar algumas coisas. Então, nada melhor do que eu chamar aqui uma irmã, que é a Rebeca. Tá aqui, já vai aparecer. Cadê, Rebeca? Pensei até que ela tivesse saído da live. Sai não, bicha, fica aí. Para esclarecer também, na verdade, escurecer, era para ser o Sanderson. Olá! Eu tô aqui explicando o que aconteceu. A nossa live de hoje, agora às 4 horas, seria com o Sanderson. Sanderson é um bailarino, dançarino, enfim, artista que vive do passinho. E ele é desde o começo dessa geração do passinho. Então, seria uma live de suma importância. Então, a gente decidiu não acabar com essa live, porque também é o nosso trajeto de pesquisa. Quando eu digo nosso, meu e da Rebeca, que vamos estar trocando aqui com vocês. Então, a gente está aqui para trocar e para somar, continuar falando sobre essa movimentação. E, amiga... É sobre isso, perfeita. Aqui é uma troca. Quando eu estiver falando muito, você dá aquele negócio, porque senão dá blade. Não, amada, não vou cortar ninguém.
Então vamos nessa. Bom, vamos se apresentar, né? Eu acho super importante a gente se apresentar, a galera que tá aí, saber quem nós somos. Começa aí. Olá, galera. Me chamo Rebeca, como vocês podem saber. Eu tenho 18 anos, por mais que não pareça que eu tenho só 18 anos, mas eu tenho 18 anos. Vou falar um pouco da minha vida, assim, como artista, e depois eu vou entrar no assunto do funk, como eu tive acesso, assim, ao passinho em si. Então, minha mãe matriculou quando eu tinha uns 2 anos e meio no Baby Class, eu comecei no balé, aquela coisa toda bem clássica, bem acadêmica. E aí eu fui bebendo das fontes do jazz, do sapateado, e aí eu acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos que me mudei pra cá, pra Penha. E aí eu conheci o Núcleo de Artes Afro-Reg. Foi lá que eu comecei a dançar street dance com o JP Black e o Lúcio Pedra, que ele dava aula de breakdance também. E aí foi ali que eu me encontrei, assim, nas danças urbanas. Que eu consegui achar o meu verdadeiro eu, que eu consegui jogar o que eu sentia pra fora, até porque tava num momento de transição, né, da pré-adolescência, aquelas coisas todas que você consegue se entender como pessoa mesmo. E ali foi ali que eu me encontrei nas danças urbanas, foi o lugar que eu me senti em casa, o lugar que eu consegui transbordar tudo que eu sentia. E aí também fazia teatro antigamente, quando era mais nova, até hoje em dia, mas tô falando mesmo da parte da dança. E aí, com o passinho que aconteceu, o VN Rodrigues, Vinícius, ele também era do hip hop, ele fazia aula de hip hop. E aí, certo dia eu tava passando na rua perto da minha escola, encontrei ele, ele falou: Cara, então, aparece lá no ensaio do Passinho pra você fazer uma aula lá da companhia Passinho Carioca, que ainda tava bem iniciozinho, tava bem no início lá no centro coreográfico. Ele falou pra eu ir lá, eu fui. Eu não tinha noção nenhuma de Passinho, assim, era um lugar distante, mesmo eu sendo moradora de perifa, de favela. Assim, era um lugar ainda desconhecido pra mim. Não era tão repercutido assim como é hoje em dia o Passinho. E aí, cheguei lá, encontrei o Lil Arisson, preparando os corpos, né, dos bailarinos, dando aula de afro, base de contemporâneo, etc. E aí eu conheci o Thiago de Paula através disso, que é o diretor da companhia Passinho Carioca. E aí eu entrei sem saber o que fazer, sem saber o que tinha que fazer, assim. A gente tinha aula de outras modalidades, como eu falei. E aí quando chegava no passinho, minha filha, eu sofri. Eu sofri muito, porque eu achava que era algo assim, eles fazem, assim, a gente faz parecendo que é tão fácil, e sendo que é uma coisa que exige muita força corporal, exige muito, muito pique, exige muita força realmente. E aí eu me apaixonei pela cultura, assim, do passinho, do movimento do passinho. É uma cultura muito resistente, é uma cultura muito, muito presente, assim. É a coisa que move as pessoas, assim, pelo menos, assim, as pessoas ao meu redor. E eu, assim, o funk é um lugar muito amplo, né? Tem como você ser cantor, tem como ser dançarino, tem como você ser DJ, tem como você ser tudo que você quiser, assim. E foi um lugar que eu me encontrei e eu até hoje tenho orgulho de falar que eu participei do Passinho Carioca. E eu acho que é basicamente isso. Atualmente, eu saí do Passinho Carioca porque eu entrei pra faculdade de dança, né? Bacharelado em dança na FRJ. E aí, por esse motivo, eu tive que sair da companhia, mas eu nunca saí de alma. Só meu corpo que saiu, e assim. É isso, eu gosto muito de ter esse nome do Passinho Carioca assim, na minha bagagem. E eu espero somar muito, assim, com essa cultura. E é isso. É isso, amada. Bom, vou dar uma breve apresentada aqui também. Eu sou a Camila Rocha, eu faço parte da companhia folclórica, assim como a Rebeca. Enfim, sou artista, sou dançarina, sou pesquisadora da dança, tenho uma pesquisa na dança afro e suas conexões possíveis ao som do nosso funk carioca, na verdade no nosso BPM, né? Então, tá aqui hoje fazendo essa live faz todo sentido. Fazer essa semana do funk faz todo sentido nesse momento atual. E trazendo um pouquinho, a gente recebeu um comentário esses dias que a gente deveria pesquisar um pouquinho mais sobre o folclore. E aí eu espero que as pessoas que acham isso estejam aqui, então, nessa live, para entender um pouquinho do que a gente está falando, do que a gente está pesquisando,
E deixo aqui o convite também para vocês conhecerem o nosso perfil. E quando acabar a quarentena, que vocês possam conhecer o nosso trabalho físico, né? As nossas trocas pessoalmente. E aí, chegando nesse lugar de falar sobre o funk, dentro da companhia folclórica, a gente chegou agora em junho, que é o mês festivo de festas juninas, e aí vem o link automático, né, de tá, o que o funk tem a ver com essa cultura? Como funciona? E aí a gente tem um link muito direto com o frevo. As pessoas é isso. As pessoas têm o costume de, como eu posso dizer, usar o funk só quando convém, né? E aí esquecem as conexões que existem com o funk e que o funk também é cultura, né? O funk tem uma raiz muito mais profunda do que simplesmente jogar a bunda ou dançar de uma forma diferenciada ou pejorativa, como as pessoas costumam colocar os E nossos só corpos. um parêntese. Até porque, exemplo, como o samba era uma coisa criminalizada, assim, e o funk ainda tá nesse lugar, assim. Acredito que as danças populares também tenham esse lugar de ser criminalizado, de ser errado, e que as pessoas não dão valor, assim. E aí, o funk ainda tá nesse processo de ser criminalizado. Então, por isso que as pessoas não veem o quê? Amiga, mas aí entra Pela sociedade. Eu não tô aquele. falando que eu acho isso. Uhum, Exemplo, o samba. Antigamente era proibido, entendeu? uhum, Ainda tava nesse lugar de pejorativo. Hoje as pessoas veem o funk como pejorativo. uhum. Entendeu? As pessoas idiotas, obviamente. Não tô falando da Não, minha eu visão entendo. sobre o funk, entendeu? Mas aí, pra mim, quando a gente chega nesse lugar de que as pessoas colocam no lugar pejorativo e que aí ainda é visto com outro olhar, a gente chega no lugar do racismo. Dessa Exatamente. cultura escravocrata que vem se arrastando há mais de 400 anos aí. Então, a gente também faz essa conexão com a capoeira, Sim. porque a capoeira era uma forma de se sentir mais livre, vamos dizer assim, né? Porque nem sei se a gente realmente sabe o significado de liberdade. Isso sou eu, Camila, nos meus processos de pensamento Uhum. aqui. Mas quando a gente pega o funk, ele tem essa conexão também. Ele também tem isso porque a gente não está falando só do presente. A gente não tem como falar só do presente e esquecer todo um percurso e todo um caminho traçado, além de ancestral, né? Uhum. Enfim. Então, a gente pensar hoje que o funk ele também é uma mistura, ele também uma corporeidade muito pessoal. A gente, por exemplo, quando só vai num baile, a gente chega no baile, a galera tá dançando. Mas você não pode comparar o baile de um morro com outro morro. Exatamente. Porque É muito individual real. cada morro é um morro, cada baile é um baile, cada corpo é um corpo. Logo, Uhum. escurecendo, não somos todos iguais. Então, por favor, não comentem isso aqui que somos todos iguais, porque nós não somos todos iguais. Só, né? Até a Gi deu uma. Só um parêntese aqui, a Gi falou. O samba foi deixando de ser quando brancos entraram no jogo. Artistas brancos. Exatamente isso que acontece com o funk também. Uhum, Se você for parar pra pensar, né? Porque o Kevinho começou a cantar funk. Estourou. uhum, Estourou pra caramba quando o Kevinho começou, Livinho e assim. São artistas brancos uhum, que cantaram funk. E aí começou a. Se você for parar pra pensar, é realmente nessa época que o Kevinho começou a cantar, que todo mundo começou a gostar. Todo mundo real, assim, uhum, independente da classe social, enfim. uhum. É, eu comecei, eu chamo de gole de coragem, né? Que quando a gente começa a entrar em algumas pesquisas, a gente precisa tomar um gole de coragem
para iniciar, né? Para dar continuidade também. E aí eu comecei a entrar dessa conexão das danças populares com o nosso funk. E aí, deixa eu ver se eu consigo botar algumas imagens aqui. Deixa eu ver, galera. Ah, dá pra ver mais ou menos assim, né? Mas acho que vocês conseguem, enfim. Levanta só um pouquinho o telefone. Não, bicha, esse aqui é que já botou a imagem. Assim dá pra vocês olharem um pouquinho. Ah, tá. E aí eu achei uma matéria muito interessante no Diário de Pernambuco. Para quem não sabe, Pernambuco lá, né, lugar berço aí do frevo. E aí tem uma frase que eles dizem assim na matéria: o passo do frevo surge diante da ânsia por liberdade. E aí isso para mim faz total sentido quando a gente começa a falar dessa liberdade, essa ânsia de liberdade que vem não só do frevo para chegar ao funk, mas que também vem da capoeira, mas que também vem de outras danças que a gente tem e que eu acredito que eu posso esticar um pouquinho mais para chegar no jongo, por exemplo. Uhum. Hoje, para mim, quando a gente fala que nós estamos falando de dança contemporânea, de dança cultural, por que a gente não está colocando o funk dentro dessa fala, o funk dentro dessa pauta, né? Acho que essa live aqui é uma troca mesmo, é uma troca de questionamentos que Real. talvez a gente saia daqui sabendo responder algumas coisas ou não. Então, ou tendo mais perguntas ainda, né? Ou tendo mais perguntas. Eu acho que quanto mais perguntas, melhor faz a gente questionar. Melhor. Eu acho interessante. E aí, essa matéria, ela me leva ao passinho, e aí eles dizem que o passinho, hoje, lá em Pernambuco, por exemplo, ele já é visto no carnaval. Você já consegue, durante o carnaval, andar pela cidade e ver alguns passinhos de funk dentro do frevo. Mas a gente também tem que entender, eu digo nós duas como cariocas, que o nosso BPM aqui é diferenciado. A gente também precisa diferenciar isso, que lá no Pernambuco, por exemplo, a alta é o brega funk. Que aí tem uma conexão direta com a swingueira, que nasceu de Salvador, que aí chega aquelas dancinhas de bater... Né? Só nas gatinhas. Caraca! Então, o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente a gente falar, vou falar de funk, vou falar de passinho. A gente tem toda uma história, a gente tem todo um Brasil para falar, para chegar no funk, ou simplesmente para costurar junto o funk com toda essa mistura que a gente tem. Eu vou beber água porque eu tô falando a beça. Pode falar, amiga. E também, não só as influências aqui do Brasil, mas também as influências do hip hop, né? Que tem muito popping, tem muito essa questão do corpo desconstruído, do popping, né? Tem aquelas paradas todas. Então, é uma série de influências que muitas vezes, exemplo, como você disse, da individualidade de cada um. O meu corpo é diferente do teu corpo. Você tem suas individualidades, você tem o afro, tipo, super presente. Temos o hip hop. Então, cada corpo vai ser um corpo independente de estar dentro da mesma modalidade, assim. Eu acho que nunca a gente vai achar e falar, poxa, ela está dançando assim por conta daquilo. Porque a minha história é diferente da tua, a tua é diferente da dele, da dela. Então, o passinho é uma coisa, assim, muito individual, assim, até que eu falo para os meus alunos. Você vai encontrar o seu lugar dentro do passinho. Você vai encontrar o que você vai gostar de fazer. O que você vai ter como referência, assim. Então, é muito individual. Eu posso chegar aqui e fazer um grambatimã no meio do funk e do nada já sair aqui com a tremedeira de bunda igual. É assim, que vai ser o passinho perfeito. Não tem o certo e errado, assim, dentro do passinho, pelo menos, nesse aspecto. Tem muita individualidade, é uma coisa muito rica de se ver como os corpos são diferentes e como aquilo também tá para uma única direção, uma força de, como você disse, de lugar de refúgio, de liberdade, que, pô, cara... se a gente for parar para pensar nas culturas, assim, nas culturas pretas, tem esse lugar de resistência, tem esse lugar de liberdade, tem esse lugar de
ir encontrar com os amigos para poder esquecer o que está acontecendo lá fora. E, enfim, é uma coisa muito, muito louca de se dizer, porque quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente vai achando, mais a gente vai cavando e vai achando coisas assim que a gente nem imaginava, assim. Eu acho isso muito foda. Tem um bonde aqui falando várias referências. Niandra falou do bonde do vinho, o Átila falou aqui do bonde do Tigrão. São vários bondes. E quando a gente fala sobre bonde, não é todo mundo, vamos escurecer aqui, que não é todo mundo que tem uma referência, como eu posso dizer, gente, que tem essa referência literalmente na sua vivência, na sua corporeidade de viver um baile. Porque, vamos lá, o que a gente vê no Furacão 2000, no DVD que a gente comprava na feira, não é o baile. O que a gente vê em alguns vídeos de clipe ou alguma coisa, não é o que acontece na favela. A gente aí, quando a gente está se referindo a essas coisas, também está dentro de um estereótipo do que é essa favela. E aí eu começo a questionar, mais uma vez, desse lugar de fala, né? E da nossa protagonização da nossa história. Da gente poder se contar. Porque a gente, nessa turbulência que a gente está, agora eu vou pegar, então, aqui do que tem acontecendo. Do que tem acontecido. A gente já chegou em junho numa tremedeira muito louca que eu tô tentando entender até hoje o que foi o dia de ontem. Então, quando a gente faz... porque os comentários chegam aqui, a gente vai se perdendo, né? Isso é engraçado. Então, quando a gente fala dessa referência... Eu até me perdi, gente, desculpa. Mas quando a gente fala dessa referência do funk, e a gente acaba entrando no estereótipo das pessoas tentarem contar o que elas não vivenciam. E aí a gente cai no estereótipo do mesmo e da perca do espaço da gente poder se contar. Quando eu digo a gente poder se contar, é o nosso lugar de fala. Como faveladas, como nós duas como mulheres pretas e muitos como os meninos, por exemplo, que dançam passinho, que dançam funk, que vivem disso, né? Então, enfim, mais um questionamento aí, gente. Garota do passado. Deu uma volta, né? Isso é coisa de geminiana. A gente vai dando uma volta pra falar várias coisas. Às vezes a gente se perde, mas a gente se mas eu amo. Dá pra dar um bom papo, dar um perfeito papo, amada. dá um caldo. Conversar com geminiana. Vou até me tratar depois dessa. Quando vocês mandarem perguntas aqui, podem mandar nessa caixinha de perguntas. Porque quando vocês mandam no comentário, a gente perde, com todo respeito. E às vezes eu nem consigo ver. Porque vai passando, às vezes eu tô falando aqui, aí eu olho uma pergunta e ela se perde. Tem uma caixinha... Ô, gente, as pessoas estavam pedindo pra eu dançar. Ó, sexta-feira é o dia da jogação. Então eu quero todo mundo lá. Não tem essa. Não vou não, você vai. Quero todo mundo lá. Dando essa palhinha do que vai acontecer nessa semana, eu e a Rebeca, a gente programou essa semana do funk com muito carinho. Para quem não assistiu ano passado o nosso espetáculo com a Companhia Folclórica, a gente conseguiu fazer essa junção, trazer um pouquinho do passinho, um pouquinho do funk, né? Porque essa caixinha de pergunta é uma interrogação que tem do lado do comentário aí. É só você clicar e perguntar. Então, a gente conseguiu fazer essa junção. Foi muito importante. Eu acho que tem uma grande importância pra gente que tá hoje na companhia. Quando eu digo a gente, eu tô falando no plural, gente, mas não tô generalizando, não. Mas é a partir das trocas que nós bolsistas já tivemos, que nós costumamos ter. Então, se alguém, amigo aqui, bolsista, que não se sentir contemplado com o que a gente estiver falando, sinta-se à vontade para
para falar aqui. Eu acho que esse espaço é para isso. Enfim, então é muito importante pra gente, né? Amanhã a gente tem uma live com a Niandra. A Niandra tá aqui assistindo com a gente, comentando também, que é uma soma também do que a gente está falando aqui, do que a gente está trocando. Então fiquem ligados na semana do funk. Sim, próximos capítulos. Sim, veio uma pergunta, ó, adorei isso. Não aparece aqui pra mim, só pra você. Ah, é verdade. Mas lê aí. O Gutenberg tá dizendo que nós somos lindas. Obrigada, amado. Muito obrigada. Ah, obrigada. Perfeito. É sempre bem-vindo. Mas não para por aí não, gente. Essa live não para por aqui. Como eu disse no começo, é um assunto muito longo, é um assunto muito extenso e que quanto mais a gente cavuca, mais a gente acha, né? Essa história, né? Isso também é ancestralidade. A gente tem uma bagagem muito grande que não dá para contar em 60 minutos e que talvez nem a gente consiga contar tudo aqui. A gente ainda não tem, né, todo esse poder para isso. Mas o pouco que a gente pesquisa e tem aqui, a gente está trazendo hoje para vocês. E, Rebeca, no começo você falou sobre ter que parar de fazer o passinho, por exemplo, para poder ir para a faculdade. Quando você chega na faculdade, por exemplo, hoje a gente está nesse espaço aqui de estar na Companhia Folclórica, numa live que faz parte da academia falando sobre o funk. Mas quando você chegou na faculdade, como era esse espaço para você, assim? Como era? Foi bem um choque de realidade quando eu vi na faculdade. Porque eu imaginava uma coisa, acho que todo mundo tem uma expectativa do que é, e aí acaba tendo uma outra realidade, assim. Mas no espaço falando do funk, eu não me senti contemplada, não sei como explicar isso, porque acredito que o conteúdo em si seja mais pro contemporâneo, propriamente dito, contemporâneo europeu. Uhum. E aí eu tive que sair com a ideia de que sério, eu tinha a ideia de colocar o passinho na faculdade, de colocar uma grade com passinho, de poder ter um estudo assim sobre o passinho em si. Uhum. Mas quando eu entrei lá, eu mudei um pouco o meu estilo, assim, de ver também o contemporâneo, porque eu não vivia também o contemporâneo. E aí eu percebi um monte de possibilidades que eu posso colocar dentro da minha dança, assim, porque eu percebi que a faculdade é um lugar bem individual para você mesmo criar sua própria pesquisa, para você pesquisar dentro da sua própria modalidade, etc. Mas eu não me senti contemplada por conta do passinho, não sei te explicar muito bem, não sei se falta alguém para falar sobre o passinho. Acho que falta escuta, né, amiga? Um espaço, exatamente, para você poder falar do que você vive, para você poder dizer, olha, eu tenho isso aqui para somar, eu tenho isso aqui, eu tenho essa vivência. E, enfim, eu acho que falta um espaço também, assim, de como se diz? Representatividade. Como é que é a pessoa principal? Não é representatividade. Eu ia falar, mas não é. Que a pessoa é principal ali. Protagonista? Essa pessoa. Isso, exatamente. De você poder ser protagonista da sua própria vivência, assim. Aqui, isso é muito bom, gente. Eu sempre vou citar ele, porque ele, enfim, vou citar Fanon. Fanon tem uma frase no livro Peles Negras e Máscaras Brancas que ele fala, né, sobre a sorte, que quando ela está, ele não está mais. E aí, isso para mim faz total sentido da gente mudar esse lugar, que a gente já está no momento de contar nossas próprias histórias, né? A gente já está preparado para isso, a história é nossa. Por que a gente não está preparado para contar? E não deixo aqui o questionamento não, se as pessoas estão preparadas para receber, porque a história é nossa, a gente está preparado para contar. Então, as pessoas, né, estão preparadas aí para ouvir, não tem... Enfim, esse é o meu pensamento. A gente recebeu aqui
algumas perguntas. Ela vai subir na tela. Olha só. A Andréa Pimentel queria que a gente falasse sobre a história do passinho. Ela acha importante contextualizar. Quer falar, amiga? Você que tem mais uma vivência maior. Então, sobre a história do passinho, eu vou confessar que eu não sei exatamente. Porque quando a gente vive aquilo, acaba que a gente não tem um livro escrito assim, olha, começou aqui, terminou aqui, está aqui. É uma parada muito verbal, uma parada muito vivida mesmo. Não tem, eu não sei te dizer exatamente a história, só sei que nasceu dentro dos bailes, dentro da favela, e a gente tá vivendo isso aí até hoje em dia, sabe? Não tenho a história. Acho que, tipo, são momentos, né? Tô vivendo esse momento, futuramente pode ser outro momento. Então eu vou poder deixar essa. Não sei se eu não vou poder responder. Não sei te dizer porque realmente eu vivi. Eu não achei um livro, um link explicando sobre a história do passinho em si. Uma parada mais de vivência. Eu posso explicar isso a partir da minha pesquisa pessoal. A melhor Uhum. pessoa para falar mesmo sobre o passinho, enfim, carioca, vamos dizer assim, seria o Sanderson, porque ele é desde o começo dessa Sim. movimentação. Mas eu me sinto num lugar possível de falar a partir do que eu pesquiso e do que eu acredito. Então, vamos lá. Quando a gente fala de passinho, e a gente, para mim, né? Que é quando a gente abre esse leque, a gente chega, a gente volta, rebobina um pouquinho e vai lá atrás. Lá atrás a gente tem a capoeira, que os escravizados antigamente usavam como dança e como luta também, né? Para se contar como e ter uma certa liberdade. E ali já eram feitos alguns passos, ali já se contava alguma coisa. E aí a gente vem trazendo isso um pouco mais para cá, e aí abrindo o leque para o Brasil inteiro, assim, né? A gente, por exemplo, tem o frevo, que o frevo também se conta, o frevo também veio dessa ânsia de liberdade. Então, todos esses pipocos são passos, são vontades, são, como eu posso dizer, são transbordamentos do corpo, né? Achei poético. Transbordamentos do Nossa, corpo tudo! que a gente tem, porque a gente tem uma conexão com as músicas, a gente tem uma conexão com as batidas. A capoeira, por exemplo, ela tem o atabaque, tem o berimbau, então a gente é movido com o sonoro. Então, quando a gente chega para o funk, hoje na favela, a gente também tem o samba, a gente também tem o pagode. Então, esse dançar, ele vem a partir de uma movimentação, além de ancestral e de tudo que vem da África e chega aqui, mas do que a gente é influenciado desse território. Gente, eu estou falando aqui, mas isso é a partir do que eu acredito e venho pesquisado. E assim, tudo vai sofrendo uma influência. A gente já não dança, por exemplo, igual como os nossos ancestrais dançavam na África, por exemplo. Porque ao serem escravizados para cá, eles estão em outro solo, outro território. Então tem que resgatar de uma memória. Então, para mim, o funk, o passinho hoje, ele é o sentir desse BPM, batida por minuto, que ocorre dentro das músicas. Então, no funk a gente tem o 150 BPM hoje, né? Que a gente já tem até o 170, que é uma conversa corporal e ancestral também, porque ela é conversada e atravessada por vários elementos. Andréia, não sei se a gente te respondeu da melhor forma, mas a gente tentou dentro das nossas possibilidades e pesquisas. Vamos para outra pergunta. Vamos ver aqui, eu nem sei qual é a ordem. Aquela jararaca que é a Luísa Paranhos, ela perguntou aqui qual é a nossa inspiração. Em qual sentido, Luísa? Sentido de movimentação ou uma inspiração de uma
através de uma pessoa ou algum artista? Olha, a minha inspiração, eu gosto de dizer que ela é da música. Além de todas as referências que a gente tem de pessoas, né? Eu aprendi na minha vida que é muito importante a gente referenciar os nossos mestres. Deixo aqui um muito obrigado a todos aqueles que já passaram Ai, na minha vida. perfeita. Mas eu poderia citar uma vasta lista aqui de muitos professores, educadores e profissionais, inclusive os professores que a gente tem hoje aí na Companhia Folclórica, na academia também, e fora dela. Mas de referência que eu tenho e que me move, por exemplo, na minha pesquisa, e para eu falar sobre o funk hoje, sobre a conexão da dança afro, as danças populares e o BPM do funk, é a música. A música, para mim, ela me influencia e me conecta. Porque, por exemplo, quando eu escuto o atabaque e eu escuto a batida do funk, eles têm um BPM muito similar. Eles têm uma batida que ela começa fora para dentro, mas ela responde no meu corpo de dentro para fora. Viajei? Talvez, mas é como ela chega para mim. É isso, Andréia, é isso que você falou. E, Luísa, de referência, a gente pode citar vários aí. Eu tenho Eliette Miranda, que foi uma grande mestra na minha vida e que eu respeito muito. Tenho Valéria Monan, tenho Fábio Batista, que hoje eu faço parte da companhia Clã, de dança afro com ele. Tenho o Xande Carvalho, que é o nosso professor da academia, que é da UFRJ. Ele é uma grande referência também para a gente, não só na academia, mas também presente na Companhia Folclórica. Xande, você está aí, obrigada. Que você possa escutar o nosso grande obrigada. E todos aqueles que sempre estão somando com a gente. E se vocês não os conhecem, procurem saber. É muito importante. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O Bruno perguntou como é a abordagem do curso de dança às danças que vêm da periferia. Quer responder, amiga? Eu tô falando a beça. Porque eu acho que eu não sei se eu falei sobre isso antes. Lembra quando você falou da questão de como sair a gente trocou sobre isso, desse lugar que falta um pouco de espaço, né? Que a gente estava comentando isso agora há pouco. Eu acho que, não sei se você estava aqui na live do Arte, Acho Bruno. que tá desde Não sei se você chegou a participar dessa parte dessa troca, que para mim, pelo menos na minha visão, foi bem um choque de realidade, assim. Eu achei que falta ainda atualmente, mas a gente respondeu. tá aí nessa luta. Então foi sobre isso. Eu acho que a minha visão responde o que você perguntou, Bruninho. A Bela Carvalho perguntou aqui quais os livros te potencializaram e te ajudaram na sua pesquisa hoje. Eu não sou capaz de opinar. Fala, Camila. Eu ainda tô no iniciozinho da pesquisa, ainda tô meio que assim, tem 2 períodos que eu entrei, então ainda não me encontrei na pesquisa em si. Então, Camila, pergunta vamos nessa, né, amiga? O que é se encontrar também, né? A gente tá se perdendo o tempo inteiro. A gente se perde para depois achar. São vírgulas e reticências. Para mim, essas referências assim, eu tenho Fanon, né? Peles Negras e Máscaras Brancas. Foi um choque assim de eu perceber algumas coisas. E além disso, eu tenho alguns artigos, inclusive se alguém quiser depois eu posso mandar a partir do que eu pesquiso e do que eu acredito. Além de ter algumas referências como Conceição Evaristo, que ela vem trazendo muito sobre memória. Eu acredito que nós, como mulheres pretas, vou falar estamos nós duas aqui, né? Visível. A gente sempre vai trazer memória. A gente sempre fala sobre memória. Memória é muito presente na nossa corporeidade, nas nossas pesquisas, nas nossas falas também. Então, Conceição Evaristo é alguém que eu sempre acredito que eu sempre vou citar nesses momentos,
porque, enfim, ela tem a escrevivência, né, que eu acho muito importante, e é como eu venho fazendo aí o meu percurso para entender ou me perder dentro de tudo isso. Calma aí que tem mais pergunta. Ó, a Elaine perguntou aqui sobre o Comunidança. Eu vou falar rapidinho sobre o Comunidança, gente. Eu fui professora do Comunidança. O Comunidança é um projeto de extensão da UFRJ, é um projeto muito importante que era coordenado pelo Frank, que é da Companhia Folclórica, e agora é pela esposa dele, Denise. E aí vem trazendo várias modalidades de dança. Eu tive o prazer de fazer parte e de colocar um pouquinho na prática essa minha pesquisa, que na prática eu a chamo de Afromix, porque eu venho trazendo a dança afro e as conexões que eu consigo ver possíveis e fazê-las possíveis na prática também, né? Então, conheçam Comunidança, gente. Está rolando várias lives para vocês fazerem aulas, movimentar o corpício. É isso, André. As memórias nos mantêm vivos. É exatamente isso. Vamos ver. Ó, o Luciano falou. Obrigado, Luciano, por gostar da nossa live. Tô me achando tão blogueira, gente. Tô achando isso incrível. Sim. Ele ficou curioso com a mudança das músicas. Tem uma coisa que eu tava trocando com a Niandra, inclusive, a gente deve falar sobre isso amanhã, do passinho e da dancinha. No começo aqui eu falei sobre o passinho e a swingueira. Isso é mais pro Nordeste, vamos dizer assim, do Brasil, que a swingueira, ela vem, né, da Bahia, do axé baiano, pagodão, e aí surge a swingueira. Mas a swingueira que a gente tem aqui, na verdade, é chamada de dancinha, né? Que talvez a Rebeca tenha uma propriedade maior para falar sobre o passinho e a dancinha até do que eu, de comparar uma a outra. E aí, quando a gente fala do BPM, a gente fala do 130, se eu não me engano, é do 130 BPM, que aí vem da dança, do passinho, e aí passa para o 150. E também tem uma observação, que antes também tinha o charme, né? Tipo, o charme, que também tem os passinhos dos bailes charmes, que se você for acelerar o charme, é um funk. Tipo, se você for desacelerar também o funk, é o charme total, assim. E eu acho que nem no samba enredo, cada ano vem ficando mais acelerado. Eu acho que é o calor que pulsa dentro da gente, que a gente não consegue ficar na mesma velocidade, a gente quer acelerar sempre, e a gente quer... Ai, sei lá, uma parada muito louca. E a dancinha, como a Camila falou, geralmente é dançado mais no 150, né? Porque dançar passinho no 150, tipo sabará, cruzada, embolada, é osso. É assim, ó, aqui, ó. Velocidade dá mais do que a dança do Kel, meu Aqui, Deus. ó, não sofre. Então a dancinha é mais pra tu curtir o BPM sem ficar sofrendo, né? Tipo, nos bares, etc. Que hoje em dia nos bares toca 150 puro. E onde o que você for ver nos bares são a dancinha, que são os movimentos mais curtinhos. Calma aí, deixa eu mostrar um exemplo. É porque eu não consigo falar sem mexer. Se mexe, bicha. Bota esse povo pra funcionar. Deixa eu ver se dá pra ver, gente. Ó, Uma palhinha ao vivo, hein? 1, 2, 3 e... dá só pra ver. Aqui, ó. Esse movimento aqui se chama sabará. Ele é um movimento bem amplo. E tem a cruzada também, que são os movimentos mais básicos do passinho. Já a dancinha, ele já é aqui, ó. Ele já é mais aqui, ó. Ele já é mais curtinho. Ele é uma coisa pra você poder dançar. E aqui vem curtindo no ombrinho. Chama! Entendeu? Chama, bebê! Chama! E aí o passinho a dancinha é um movimento mais curto, mais rápido, né? Por conta da velocidade 150. E no meu ponto de vista, né? O passinho é um pouco mais amplo. É algo maior.
É algo que abrange mais espaço, entendeu? Que quando você está muito rápido, você não tem tempo desse espaço. O Xande falou uma coisa aqui que faz total sentido com o que a gente vem falando, que o tambor conecta, né? E ele literalmente conecta quando a gente escuta a batida do funk. Pô, esse corpo não tem como ficar parado. Esse Exatamente. corpo, ele é chamado, né? Então, quando a gente escuta também o som do atabaque, quando a gente escuta no jongo, quando a gente escuta na capoeira, quando a gente escuta no coco, quando a gente escuta em várias outras manifestações, chama o corpo também, né? Então... Sim, e como você estava falando da inspiração da música, eu já tive logo um link direto com o tambor, assim. Que pelo menos acho que contigo e comigo, assim, como a gente está aqui falando, é algo que pulsa dentro, sei lá, é algo muito louco. Eu não sei explicar o que eu sinto quando eu escuto tamborzão ou até mesmo atabaque no jongo, nas músicas afro e tal. E é algo, assim, surreal. É uma sensação de transbordar mesmo, assim. E aí acaba que quando você vai ver, seu ombrinho já tá aqui, ó. Quando você chega de mau humor num lugar, tá tocando uma música que tu gosta, mano, tu sai de lá outra. Tu sua tudo que tu não queria. A gente tem várias perguntas. Gente, essa live tá gostosa, né? Eu tô adorando. Mas eu também. Vê que horas vai acabar. Vê que horas ainda tem. Quanto tempo, né? Porque ainda não tem uma hora assim. Não. Mas eu queria pedir a permissão aqui dos amados responsáveis aqui, se a gente pode voltar, se for pertinente também, a gente continuar essa live aqui, se ela fechar. Aí vocês respondem aqui, porque tem algumas perguntas. Isso que o Wagner falou é muito bom. Eu fico com isso em mente sempre. A aceleração do BPM acompanha a aceleração da vida do favelado, que é quem produz funk. A sua velocidade, sagacidade de lidar com tantas coisas em tão pouco tempo. A gente está vivendo isso, a gente vive isso o tempo inteiro, a gente tem vivido isso com uma ênfase muito grande na pandemia, né? A gente é cobrado o tempo inteiro de uma produção excessiva além do que nos é permitido. E aí, quando a gente entra nesse assunto, a gente volta para a problemática que a gente teve hoje, que foi o Sanderson, que seria quem estaria nessa live aqui, trocando com a gente, não ter a possibilidade de ter internet para estar aqui conosco. Então, quando a gente fala de acessibilidade, de produtividade e de arte, enfim, nesse contexto geral, a gente precisa também pensar que o acesso não está para todo mundo. E como a gente vai estar cobrando essas pessoas e esses corpos dentro das possibilidades que cada um tem. Porque, mais uma vez, não somos todos iguais. Não estamos vivendo o mesmo tipo de... Estamos todos em pandemia, mas não estamos na mesma situação. Acho que é importante dar uma coisa nisso. Ai, pode começar outra, gente. Não dá gás pra gente não, é que a gente fala dessa. A gente fala dessa. Eu tô aqui, ó, entretida mesmo. A Andrea falou aqui, o funk hoje é patrimônio imaterial do Rio. Vocês acham que esse título contribui... Ai, não dá pra ler tudo. Contribui para um outro olhar? Super. Só uma observação. No dia, não lembro o dia exato, mas eu ainda era do Passinho Carioca. Foi uma conquista juntamente com o Passinho Carioca e a Verônica Costa, que ajudou a gente a conquistar esse título. E foi muito importante pra gente ter um título dizendo que aquilo ali é patrimônio, sim, da cidade, que aquilo ali não é bagunça, aquilo ali não é balbúrdia. E contribuiu, sim, contribuiu. A gente fez até um espetáculo que tinha uma cena de uma abordagem policial no espetáculo Resistência, um sonho se realiza, do Passinho Carioca, que tem uma cena de uma abordagem que os policiais até brincam, ó, cuidado, hein, que agora é patrimônio, hein, patrimônio cultural e imaterial da cidade, tem que estar de olho, tem que tomar cuidado porque agora é lei, entendeu? E aí acaba que entra para um outro lugar, né, de como a gente tinha falado no início da live, do lugar da criminalização, assim, de ainda estar sendo visto por ser uma cultura preta, ser visto como crime ainda. Então, ter um título desse é muito importante pro movimento do Passinho. Isso faz total sentido da gente entrar nesse link aqui com a pergunta da Lola.
como a gente relaciona o passinho com o movimento antirracista e qual a importância nesse momento. Gente, a gente tá vivendo um caos, né? Põe caos nisso. A gente vai salvar a live, se Deus quiser, o Instagram vai permitir, a gente vai salvar no IGTV. Sim, tomara. A gente tem vivido esse momento muito caótico. E depois desses acontecimentos que estão bombados aí na internet do que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente ontem para hoje teve um surto. Eu estou intitulando de surto porque eu não entendi algumas movimentações que estavam acontecendo e o porquê que elas estavam acontecendo. E, na verdade, as pessoas estavam falando sobre antifascismo e antirracismo, mas as pessoas repostando, por exemplo, fotos de pessoas negras e de trabalho, mas não perguntaram para as pessoas negras como elas estavam se sentindo. Assim como não estavam perguntando sobre o seu trabalho. Então, isso faz mais um questionamento sobre o que é isso. É uma moda? É uma moda momentânea de um dia? Acho que esse questionamento fica aqui para a live inteira, assim. Porque a Pamela Carvalho, ela tem, se não sabem, gente, procurem saber, ela tem textos incríveis, ela também é uma referência. Ela é lá da Maré. Ela tem um texto falando sobre isso, que não é porque você é antifascista, você é antirracista, né? Então a gente precisa aí entender também algumas coisas antes de falar e entender também os lugares de fala. Não são leituras, não é porque você lê um autor negro, não é porque você lê artigos de pensadores negros que te fazem estar inserido nesse lugar de fala. Então, acho que é importante nós aqui como mulheres pretas deixar esse aviso aqui. É importante se repensar o tempo inteiro. O Wagner falou aqui uma parada. O passinho por si só vem sendo resistência nesse cenário racista que vivemos. Já nasceu lutando. Assim como todas as manifestações culturais pretas. Uhum. E a cada dia mais é difícil, né, pro passinheiro. Sacanagem. Eu não sei como, né, pro passinheiro. Pro dançarino de passinho também ser visto como artista, né? Tipo, fora da favela, ser visto como profissional. Uhum. A Mônica fez essa pergunta se nas nossas escolas, no ensino fundamental, valorizavam o funk. Eu vou te falar que eu tenho uma experiência muito gostosa com as minhas escolas. Eu, antes de fazer dança, eu fazia letras. E aí, quando eu fui fazer estágio, eu fiz questão de fazer estágio. Deu 2 minutos aqui para encerrar, gente. A gente pode fechar e abrir outra, e aí eu continuo nesse assunto? Pode ser? Pode ser. Vamos os OKs aqui, que a gente precisa do ok da galera, da Lola, da Elaine, do Frank. O Frank já falou pra gente abrir já. O Frank falou pra gente salvar. Então a gente vai fazer isso. A gente vai salvar lá direto e vai abrir outra e eu já venho nessa resposta aqui, que ela é bafo. Show. Beijo, amiga. Volta. Até daqui a pouco.